Tudo bem? Passando aqui hoje para a gente começar uma série de conversas aí, né, aqui no Insta, e falar de tudo um pouco, né? E principalmente sobre a área de saúde, área farmacêutica. E espero que a gente consiga transmitir algumas coisas do nosso conhecimento para vocês. Deu uma queda aqui na minha energia. E esse mês, né? Esse mês de maio é um mês muito importante aí porque ele reflete algumas questões relativas à utilização de medicamentos, né? Então nós tivemos aí dia 5 de maio que fala, né, que é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, né, que é algo muito importante para nós farmacêuticos, né, e para a comunidade em geral. E agora o dia 20 de maio, que ele é o Dia Nacional do Medicamento Genérico, né? E eu gostaria de conversar e de falar um pouquinho dessas questões com aquilo que, então, no nosso dia 20 de maio é o dia que celebra, na verdade, o surgimento do medicamento genérico no Brasil, né? E isso foi um marco para a saúde, né, aqui no nosso país, muito importante, né, porque melhorou a questão, né, de uma forma até radical com relação ao acesso de medicamento pela população. Eu já estava trabalhando quando surgiu aí essa lei, né, que é a Lei 9787 de 1999, porque na drogaria antigamente o que a gente fazia, né? A gente vendia os medicamentos referência que tem até hoje por aí, né, e muitos medicamentos similares, né? Que antigamente também nós falávamos de medicamentos bonificados, que aí deu aquele nome lá de medicamento BO, tá? Então, para quem já ouviu falar, e vocês sabem muito bem do que a gente está falando, né? Para quem já assistiu minhas aulas, o medicamento BO é aquele que você tem ganhos, né? Nas bonificações, exatamente isso. Né? Você tem um ganho maior, né? A empresa tem um ganho maior na venda desses medicamentos, né? Que hoje nós temos o nome aí de similares, ok? Mas essa é uma outra questão. O que eu quero estar falando com vocês aqui hoje mesmo é sobre os medicamentos genéricos, tá? Então, o que seria esse medicamento genérico, né? Para quem, principalmente para o público leigo aí, que está acompanhando a gente também, tá? Para quem não conhece um pouco sobre isso, né? Mas o medicamento genérico é aquele medicamento que obrigatoriamente ele tem que ter o mesmo princípio ativo daquele medicamento de referência, tá? Então eu gosto sempre de dar um exemplo aqui de medicamentos que são muito conhecidos. E tem um que ele é muito conhecido, que eu sempre falo sobre ele, que é o Tilenol. Tá? Então nós temos o Tilenol. Vamos imaginar aí um Tilenol comprimido. E a indústria quer produzir um medicamento genérico baseado no Tilenol. Eu já tenho que saber que o princípio ativo dele é o paracetamol. Então tem lá paracetamol 750 miligramas. Então o que acontece? Do medicamento de referência na sua mesma dosagem e na mesma forma farmacêutica. Então vamos lá novamente, Tilenol de 750 miligramas comprimidos, tá? Então eu vou ter que fazer o meu genérico, que vai ser o quê? O paracetamol 750 miligramas, tá? Comprimidos. Ah, veio uma embalagenzinha com 20 comprimidos. Ok, 20 comprimidos, né? Ah, embalagem com 4 comprimidos. 4 comprimidos no blister. Ok, entendeu isso aí? Mas, além disso, para ser genérico, eu tenho que fazer alguns testes, né, para comprovar que esse medicamento ele é fiel àquele medicamento de referência, que nós chamamos de teste de bioequivalência. O que vem ser esse teste de bioequivalência? Na verdade, são testes que são feitos aí no soro, no plasma humano, para ter exatamente o que? A velocidade que esse medicamento vai ganhar o sistema orgânico, tá? A minha circulação, que ele vai ser absorvido, tá? Então, veja bem. Como é que eu vou fazer isso aqui? Um perfil de comparação. Então, eu tenho que ter os resultados muito compatíveis com aquilo que o medicamento de referência, tá? ele me mostra, tá ok? Então, daí são feitos os testes e, se aprovado, né, eu vou para que o medicamento possa ser produzido, industrializado e
comercializado para a população, tá? Então, quais seriam as finalidades desse medicamento genérico aí que a gente tem aqui no Brasil, que o José Serra, lá em 1999, trouxe para o Brasil, né, essa novidade, tá? Porque isso já era verdade em outros países, né? Vários países da Europa, Estados Unidos, já tinham medicamentos genéricos, né? No Brasil chegou em 99. Tá? Isso foi um grande susto, na verdade, para a população das drogarias, né? Para os comerciantes, vamos dizer assim, né? Então, quais seriam as finalidades principais desses tipos de produtos aqui, né? Primeiro, eles queriam tornar esses medicamentos com a maior facilidade de reconhecimento do fármaco. Porque antigamente o que a gente ouvia falar? Vamos pensar aí na dipirona, né? Quase não ouvi falar de dipirona. Mas o que é dipirona? O que se falava dentro das drogarias eram os nomes comerciais dos produtos que continham dipirona. Por exemplo, Novalgina. Tá? Tinha um medicamento chamado Comel, né? Anador. Tá? Então eram esses tipos de medicamentos, né, que eram chamados, que o público conhecia, né, que o paciente conhecia e chegava lá e pedia pelo nome comercial. Hoje é muito fácil. Você fala, quero uma dipirona. Todo mundo já sabe que é dipirona. Por quê? Ficou mais reconhecido. Então, aumentar a segurança na prescrição. Tá? Ok. Melhorou? Melhorou. Tá? Tem problemas ainda? Tem problemas, tá? Mas uma coisa que é mais importante que eu acho, né? Diminuir o custo para a população. Tá? Então, ok, diminuiu bastante o custo para a população. Beleza, tá? Outra coisa que é importante é que se o paciente chega numa drogaria com uma receita, com uma prescrição com um nome comercial, com o nome de referência de um fármaco, o farmacêutico ele pode fazer a troca desse medicamento, tá? Então, eu posso trocar por um genérico, desde que o paciente, né, ele opte pela troca, tá? Não vai chegar e você, eu vou trocar de livre e espontânea vontade. Não é assim que funciona. Então, tratamentos similares, a não ser que agora nós temos uma outra questão aí, né? Nós temos também os medicamentos similares que também podem ser trocados, os medicamentos similares intercambiáveis, tá? Isso também é uma outra questão que a gente pode falar mais para frente aí, ok? Mas tem alguns fármacos que a gente já pode trocar, ok? Então, médicos que trabalham no SUS, no Sistema Único de Saúde, né? Vai na rede pública aí, né? Esse médico, ele tem, né, na verdade, como obrigação de prescrever esses medicamentos, né, pela denominação genérica dele, tá? É claro, evidentemente, que de uma forma genérica. Então, aí o médico pode prescrever dessa forma, tá? E aí os médicos em consultórios particulares, eles podem ter prescrição livre da mesma forma, genérico, nome de similares, e aí ele, né, pode fazer o que quiser com relação à prescrição dele, tá? Mas é importante falar aqui também sobre os medicamentos genéricos, né, que hoje 38% do Brasil, por exemplo, são genéricos, tá? Então aumentou bastante essa oferta, né, que começou com algumas indústrias aqui no Brasil. A EMS, por exemplo, foi uma das que acreditou, né, nessa inovação, né, em trazer esses medicamentos genéricos para o Brasil, e hoje é uma das grandes produtoras de medicamentos genéricos do Brasil e do mundo, e até exporta para outros países, né, tá? Então, hoje, né, a adaptação desses produtos aí, né? Então, se você tem ideia, né, em 2020, 16 empresas, né, que eram associadas lá de um ramo chamado de progenéricos, elas eram responsáveis por 82%, né, desses progenéricos, e somente essas 15 empresas hoje, quer dizer, diminuiu um aqui, né, mas hoje em 2024, 15 empresas, elas são responsáveis por 90% do mercado brasileiro na produção de genéricos, tá? Você vê o tamanho desse mercado que está no Brasil hoje, né? Então, uma das vantagens, então, que o genérico, isso na grande maioria aí, né? Mas nas farmácias, né, ainda para você que está comprando isso aí, eu tenho valores maiores. Nós tivemos um aumento aí, né, no faturamento, aí, no crescimento, na verdade, de medicamentos genéricos no Brasil, de 5% de aumento. Então, isso você pegar similares, e isso é muito importante. E para você que de repente chega no meio de uma farmácia e numa drogaria e não sabe como identificar,
por um medicamento genérico. Então, simples assim, genéricos para vocês, exatamente porque no dia 20, né, ainda está dentro dessa semana, tem um tempo ainda para falar sobre isso, tá? Que eu achei que seria de suma importância para estar trazendo isso aqui, que a Anvisa, né, vão começar alguns testes aí, né, para um novo sistema para verificar o controle. Agora, se não me foge a memória, dia 31 de julho, são 2 meses de testes aí, né? Lembrando que não tem a questão de fiscalização, de penalidade, não vai incorrer nada sobre as drogarias ou as farmácias, né, com ou sem manipulação também, que vão estar inseridos nesse processo aí, tá? Mas simplesmente para começar a verificar a questão dos testes, a viabilidade, né, com relação ao novo sistema que vai ser empregado aí pela Vigilância Sanitária, pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Então vai começar esse teste, esses testes vão começar, na verdade, em torno aí de 15 a 16 mil drogarias ou farmácias, né, do Distrito Federal e do Estado de São Paulo, que isso também tem um olhar muito importante do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, tá? Então que fique ciente sobre isso aí. Ok, pessoal? Então passei para dar um recado aí para vocês, para dar um bate-papo, tá? Se tiverem dúvidas, né, esse vídeo vai ficar depois aí, né, fixado aqui no nosso Instagram. E